Olá pessoal, Aquabemir falando. Bom, depois de um tempinho parado aí, eu consegui receber uns itens de importação e enfim vou conseguir fazer o vídeo que eu queria para vocês. Bom, se trata de um material que eu comprei para compor um filtro de osmose reversa completo, tanto com a membrana de osmose quanto com a primeira etapa, que é o deionizador. Bom, então quais são os componentes que compõem esse filtro? Esse filtro, pelo menos essa configuração que eu montei, ele é composto de 3 etapas iniciais, sendo a primeira composta por um cartucho de polipropileno de 5 microns, que é responsável pela retenção de partículas suspensas na água, partículas maiores, né? Como se fosse o perlon no nosso filtro, SAMP ou canister, né? A segunda etapa, que é o carvão ativado, é um filtro químico conhecido por todos nós, né? E a terceira etapa, que é uma resina mista. Então, esses 3 elementos juntos constituem um filtro conhecido pelo pessoal aí como filtro deionizador. Tá certo? Só essa primeira etapa já vai retirar boa parte dos compostos da água. Vai tirar metal pesado, vai tirar material de suspensão, partículas que estão soltas aí na água, né? Oferecida pela companhia de saneamento, vai retirar cloro, cloramina, e o carvão vai acabar retirando o gosto e o cheiro da água também, né? Deixando ela bem límpida e cristalina, bem como a resina, né? E a última etapa desse filtro, que é a membrana de osmose reversa propriamente dita, ela é a que vai acabar de purificar essa água, né? Então, por essa membrana, só vai passar mesmo a partícula de água pura, ou seja, só vai passar o H2O. Qualquer outro elemento químico que ainda esteja contido na água vai ser desviado pela membrana. A membrana não deixa essa partícula passar por ela, né? Então vai acabar indo para um caminho de refúgio. Tá? Então, o que não for H2O, pelo menos em teoria, né? Pelo menos em teoria, minerais, infelizmente nós vamos perder tudo o que está nessa água diferente do H2O. Então, vamos retirar todas as substâncias nocivas, porém vamos retirar também os minerais que os peixes precisam também, né? O resultado dessa filtragem, né, que vai ser o H2O puro, pelo menos em teoria, ele vai ter que passar por um processo de enriquecimento antes de utilizarmos essa água na TPA do nosso aquário. Tá? Então, como é constituído esse processo de enriquecimento? O pessoal de água salgada, aí, o pessoal de aquário marinho aí já está bem habituado, né, com esse tipo de manuseio da água, né? O pessoal, quem não tem o filtro de osmose reversa em casa, é obrigado a comprar uma água de RO na sua loja de preferência, né, e acabar enriquecendo essa água com o sal marinho, né? O sal marinho ele já vem com não só o sal, mas ele também vem com os minerais necessários em um aquário de água salgada. No caso, no aquário de água doce, o processo é bem semelhante, né? A diferença é o produto que vai ser utilizado para enriquecer essa água novamente. Tá? Nós vamos falar mais adiante a respeito do produto que eu vou utilizar, né? Mas inicialmente eu gostaria de falar do custo, né?
Então eu estava pesquisando e fui atrás desse tipo de filtro depois de um surto de alga que eu tive no meu aquário, né? Tive conversando com pessoas aí que já tem uma boa experiência nesse hobby, né? E muitos são profissionais da área também, né? E nós batendo um papo a respeito dos causadores, né, dos principais fatores causadores desses surtos de alga. O meu problema maior aqui era com as petecas, né? E aí um deles me sugeriu, né, que utilizasse o filtro ADRO, pelo menos ali, utilizando esse tipo de filtro, com esse tipo de água, é possível nós termos o controle total do que estamos inserindo dentro do aquário, né? Então, uma água de RO, por exemplo, talvez não seja necessário o ajuste do pH nela, porque a água resultante desse filtro já costuma ser ou neutra ou puxar um pouquinho para ácida, né? Mas costuma geralmente ser neutra, ou seja, pH igual a 7.0 ou algo em torno disso. Então, talvez nem seja necessário o ajuste do pH dessa água, né, para a utilização na minha TPA. E quais são os fatores, né, os fatores que nós acabamos discutindo que são causadores desses surtos de alga, né, principalmente a peteca, né? As outras são um pouco mais fáceis de se ligar, né, porque com filtro UV ou com a diminuição do fotoperíodo ou a utilização de algum produto algicida, você consegue eliminar, né? Agora a peteca é muito difícil. Tem alguns produtos que o pessoal comercializa, porém não se tem notícia de nada que realmente extermine a alga peteca de um aquário e que garanta que ela não retorne nunca mais. Tá? Então, pelo que eu tenho visto, tem alguns produtos que conseguem fazer a manutenção desse surto, né, diminuir esse surto de alga ou eliminar pelo menos em grande quantidade as petecas inicialmente, mas assim que o usuário para de utilizar o produto, ela vai retornando lentamente. Então, para que eu até consegui controlar o meu surto de alga peteca aqui no meu aquário, né? Eu vou listar aqui umas medidas que eu utilizei e que deram certo, né? Mas, como eu já acabei adquirindo esse novo filtro, já mostro para vocês também, eu vou fazer os testes com ele também, tá certo? Então, assim, quais foram as medidas que eu utilizei para controlar o surto de alga aqui dentro do meu aquário? Primeiro, eu retirei os componentes, né, que estavam mais acometidos pelas algas, né, ou seja, os troncos e as plantas que estavam bem poluídas de algas petecas, eu podei o máximo possível, né, retirei, joguei fora, descartei, né, o que restou eu retirei, banhei com uma água e água sanitária misturado, né? Depois deixei uma meia hora no banho aí com água sanitária misturado com água. Os troncos eu joguei bastante água sanitária em cima, para queimar bem as petecas mesmo, esfreguei com uma escova de cerda dura, né? Raspei bem. Né? Depois peguei esse material, tanto as plantas quanto os troncos, e para neutralizar o cloro, né, devido à utilização de água sanitária, deixei esse material imerso aí em água com bastante prime, né, ou o anticloro da preferência de vocês, que aqui eu utilizo prime. Né? E depois retornei esse material para dentro do aquário. Fora isso, qual foi outra medida adotada?
Diminuição do fotoperíodo. Anteriormente eu deixava o meu aquário ligado das 8 da manhã até as 19 da noite. Atualmente eu reduzi isso para 10 horas da manhã, iniciando, né? As luzes acendem às 10 horas da manhã e vão desligar às 18 da noite. Então eu reduzi bastante, reduzi 3 horas do fotoperíodo que eu utilizava anteriormente. Lavagem do perlon. O perlon do meu SAMP, eu sempre lavava ele junto com a TPA, né? Então, uma vez por semana. Uma vez por semana fazia TPA, lavava o perlon. Como eu tenho bastante disco no aquário, e o disco é um peixe que suja bastante a água, né? O perlon ele acaba saturando antes dessa uma semana. Então, atualmente eu procuro dar uma lavada no meio da semana também. Então, lavo uma vez o perlon no meio da semana, troco alguma camada se houver necessidade, e no final da semana, quando eu vou fazer a TPA, eu lavo novamente. Isso tem ajudado bastante também. Alimentação. Eu alimentava os peixes 2 vezes por dia, uma vez de manhã e outra vez à noite. Como de manhã a gente sai meio na correria, né, tem que preparar a molecada para levar na escola e ir para o trabalho também, né, não dá muito tempo para você alimentar os peixes de uma forma adequada. Então, anteriormente, o que eu fazia? Eu pegava um pouco de ração, um pouco assim, entre aspas, né, porque era uma quantidade razoável, né, eu não tinha tempo para jogar um pouquinho e esperar eles comerem, né, para jogar mais um pouquinho, então eu já pegava logo um pocão e deixava para eles comendo, né, programava o meu controlador LCD, deixava o timer da bomba já programado para ligar a bomba de recalque meia hora depois, né, disso, né, e ia trabalhar. Só que como a quantidade de ração era muita, não é que era muita, mas os peixes demoravam para consumir aquilo tempo suficiente para que ela, em contato com a água, né, já fosse se decompondo, né, e alterando os parâmetros da água. Então eu tinha o nitrato e o fosfato do meu aquário estava altíssimo. Esses dois compostos, essas duas substâncias, esses dois parâmetros da água, né, são indicativos de presença de algas, são fortes indícios, né, se as taxas estiverem altas, né, de que o seu aquário pode estar potencialmente capaz de aparecer um surto de algas dentro dele. Então, porque as algas elas se alimentam, não só as plantas, mas também as algas se alimentam do nitrato, né? E aí assim, só as algas se alimentam do fosfato que está na água também. Como esses dois parâmetros estavam bem altos, eu deixei de alimentar os peixes pela manhã e hoje eu pratico alimentação só à noite, que é quando eu chego do trabalho. Então às 6 e pouco da noite eu chego, né, as luzes já estão apagadas, mas eles ainda estão, eles ainda não estão assim descansando, né, ainda estão ativos. Então eu chego, é uma boa hora para alimentá-los, né? Então eu dou aquela polvilhadinha de ração na flor da água, desligo a bomba, né, para a bomba não levar essa ração para o SAMP. Dou aquela polvilhadazinha bem pouca, espero eles consumirem aquele pouquinho de ração, dou mais uma polvilhadazinha e repito esse processo 3 vezes, né? Bem pouquinho ração, espero eles consumirem, ponho mais um pouquinho, espero consumir, ponho mais um pouquinho e acabou. E aí, como eu tenho os peixes de fundo, não sei se dá pra ver daí, mas tem uns algaíters, né? E cascudo, tem um bola de neve que está de ponta cabeça aqui, mas não está morto não. E tem um pigmentado que já ele tomou conta daquele outro tronco ali, né? Então também não posso negligenciá-los, né?
E aí eu acabei comprando uma ração de fundo, né, que é a Wellship da Cera. É uma ração muito boa aí, que tem salgueiro na sua composição. Para os cascudos ela é excelente. Tem as coridoras também, né, então eu não posso negligenciá-los também, né. Então eu ofereço 2 pastilhinhas dessa ração, de 2 em 2 dias, né. Então isso daí já é o suficiente. O tipo da ração também eu dei uma pesquisada aí, apesar de gostar muito da Tropical e ter trabalhado com ela até hoje, né, tem rações muito boas para disco, né, fabricado por essa empresa, mas eu deixei um pouco de utilizá-lo, pelo menos no meu aquário principal, porque ela contribui ou ela dificulta você controlar o nitrato do seu aquário. O nitrato geralmente só tem um jeito de você controlar, que é mediante TPA, né? Então você fazendo a TPA, você tira a água que está com nitrato alto e repõe uma água que, em teoria pelo menos, deveria não ter nitrato, né? A água que vem da companhia de saneamento, ela deveria vir isenta ou então com níveis baixos de nitrato e fosfato também, né? Então eu deixei um pouco, por esse motivo, a Tropical de lado, para, pelo menos por enquanto, né, para que eu conseguisse controlar os parâmetros da água do meu aquário, no que diz respeito ao nitrato. Mas não estou falando de maneira alguma que é uma ração ruim. Volto a dizer, gosto muito, utilizei muito esse tipo de ração. Tem variações dessa empresa para disco, principalmente, muito boas, tá? Continuo recomendando elas. É que, como o meu objetivo mudou um pouco e passou a ser o controle das algas dentro do aquário, então eu deixei elas de lado, mas acredito que seja temporariamente, né? Então atualmente eu estou utilizando a Cera Granulate e a JBL Novobix. Essas duas eu dei uma pesquisada e elas não contribuem, né, para o aumento das taxas de nitrato dentro do aquário. Bom, a TPA semanal eu já fazia, continuei fazendo o mesmo volume, né? Então eu troco aproximadamente 100 litros de água toda semana desse meu aquário, que ele é de 420 litros, o SAMP deve ter mais uns 100, né? Então mais ou menos 20% eu acabo trocando no final da semana. Uma coisa que eu negligenciei por bastante tempo foi a limpeza do SAMP, né? Geralmente, o que eu fazia? Eu esfregava com a buchinha aí as paredes, o fundo do SAMP, trocava ou lavava o Perlon, regenerava o Purigen mais ou menos de 3 em 3 meses, né? E não mexia nos sacos de mídia, né? E aí fui deixando. Aí, quando esse surto começou, eu notei que eu não conseguia ajustar, não conseguia controlar o nível de nitrato. E mesmo com todas essas medidas tomadas, né, como precaução, eu acho que uma das coisas que estavam me atrapalhando muito era a sujeira, o material orgânico que juntou por baixo das bolsas de mídia. Então eu desmontei o SAMP inteirinho, deixei as bolsas de mídia numa água que tinha sido retirada do próprio aquário, né, na TPA, para não matar todas as biologias que estavam nas mídias, né? Você dá uma chacoalhada, né, para tirar o excesso de sujeira, né, que estavam nas mídias, nas bolsas, né? E o fundo do SAMP estava quase preto, marrom bem escuro, cheio de material orgânico. Então eu acredito que aquilo ali também era uma característica, um fator preponderante para eu não conseguir controlar o nitrato. Então,
feito a limpeza também, alimentação uma vez por dia, diminuição do fotoperíodo, retirado do excesso das algas com água sanitária, TPA semanal, limpeza do SAMP, lavagem do Perlon 2 vezes por semana e, por último, eu acabei promovendo uma renovação das cepas de bactéria. Eu sempre utilizei o Nitridark, continuo afirmando que é um bom produto, né? Porém, eu resolvi trocar e utilizei dessa vez o produto da cera, que é o Biodigest. Então, renovei as cepas de bactéria do meu SAMP com o Biodigest, que, pelo que eu dei uma olhada, é um material superior também. Tá? Então, recomendo aí para quem quiser aí renovar cepas, ou então quem está ciclando aquários aí, que utilizem o Biodigest, que é um excelente ativador biológico. Então, essas foram as medidas adotadas por mim e aparentemente deram resultados, né? Porque já fazem aí uns 4 meses que já está tudo sob controle, não retornaram, não é que não retornaram, porque você não consegue exterminar as petecas, mas elas não conseguem mais se desenvolver nesse sistema que eu consegui produzir agora. Então, tudo sob controle. E um dos vilões também, pessoal, são os patês. Os patês são alimentos altamente nutritivos, eu sei disso, são alimentos que promovem um crescimento acelerado do disco, eles gostam também, eu usei aqui durante um tempo e eles cresceram muito mais rápido depois que eu comecei a utilizar. Tem um vídeo mostrando uma receita do patê de Gordon, né? Porém, pelo menos dentro desse aquário comunitário, eu não coloco mais o patê. Eu posso utilizar assim, em aquário pelado, para engorda, né, de filhotes, mas aqui no aquário principal eu não coloco mais, porque também é uma substância que, assim que entra em contato com a água, já começa a decompor, porque tem muita carne, material que se decompõe rapidamente, tá? E acaba virando uma bomba relógio aqui e as algas adoram. Tá? Então, esse tipo de alimento, respeito quem utiliza, tá? Mas aqui no meu aquário principal, e eu também não recomendo que ninguém use nos aquários comunitários de vocês aí, tá? Os patês. O fosfato, que também é um alimento para as algas, ele pode ser controlado nas TPAs também, né, assim como o nitrato. O problema é que tem um produto que é muito bom, que eu utilizo e que muita gente utiliza, quem tem disco, eu acho que quase todo mundo deve utilizar para ajustar o pH, é o Discus Buffer. O Discus Buffer é um excelente produto, é um acidificante combinado com tamponador, que nós chamamos de buffer, né, que põe o pH ali onde a gente realmente deseja, onde é o ideal para os discos. Porém, a base desse produto é o fosfato, né? Então ele acaba sendo algo que as algas gostam, que esteja dissolvido na água, né? Então esse produto pode ser que eu continue utilizando, né? Mas talvez eu não precise mais depois que eu começar a utilizar o filtro RO, né? Porque a água do RO ela já vai ser oferecida a um pH relativamente baixo, né? 6.8, 6.9, 7, né? Então talvez uma água com pH nesse nível não seja necessário baixar mais ainda
né? Porque aqui eu tenho os troncos também, os troncos já ajudam a jogar isso tudo para baixo, né? Então, como você vai trocar 20% só da água do aquário, você colocar uma água com pH de 7, num aquário que a água está com pH de 6.2, 6.4, essa água que está entrando com 7 vai acabar subindo esse 6.2, 6.4 para 6.6, 6.4, 6.5, então isso daí não vai afetar tanto os peixes assim, tá certo? Então talvez eu deixe de utilizar o Discus Buffer também aqui no aquário principal, não porque é um produto ruim, né? Isso eu gostaria de deixar bem claro, é mais pelo fato de eu não estar mais inserindo fosfato dentro do aquário, tá certo? Bom, vamos ao filtro RO propriamente dito e aos custos dos itens praticados, né? Esse daqui então é o dito cujo, o filtro de osmose reversa, que é essa parte de cima aqui, a membrana vai dentro desse copo, né? E essa aqui são as 3 primeiras etapas, né? Que juntas podemos classificar como sendo um filtro deionizador. Então a água entra por essa mangueira, né? Passa por essa primeira etapa que possui um cartucho de polipropileno, responsável pela restrição à passagem da água, segurando as partículas maiores que estão em suspensão na água, né? A próxima etapa, que é essa central, onde fica o cartucho de carvão ativado, né? E ele, em conjunto com a resina mista que compõe a terceira etapa, vão ser responsáveis aí pela retirada de metais pesados, gosto, cheiro, cloro, cloramina, né? E afins. É um filtro químico, né? Então essa primeira etapa aqui denomina-se então filtro deionizador. O resultado da água, né, que vai sair dessas 3 primeiras etapas já vai ser bem próximo, já vai ser uma água bem pura, quase pura, né? Muita gente inclusive utiliza essa água já nesse estágio, né, e não adquire essa última etapa que é o filtro de osmose reversa em si, né? Utiliza só o deionizador, né, para baixar aí o TDS da água e utilizá-las aí em aquários marinhos aí. Não aconselho muito, acho mais importante o RO do que as 3 primeiras. Um pouco mais caro também, mas na minha opinião é mais efetivo do que as 3 primeiras. Bom, a durabilidade então das etapas, pelo que eu tive dando uma olhada, o pessoal que usa só o deionizador, eles costumam trocar os elementos, aí o carvão, na verdade eles utilizam muito perlon, né, na primeira etapa. O filtro não é dessa forma, é um filtro um pouco menos profissional, feito com canos de PVC, então o pessoal coloca perlon, põe um pouco de carvão, mais perlon, um pouco de resina, mais perlon e pronto, né? Aqui é um pouquinho mais profissional, né? Então já tem os cartuchos prontos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então nessa primeira etapa aqui, temos aqui o cartucho de polipropileno, a densidade aí de 5 microns, né? Tem alguns com maior densidade, aí chega a ter até 1 micron o tamanho da malha, né? do cartucho. O próximo cartucho, que é o de carvão ativado. Que é esse daqui. E o último e não menos importante,
que é o da resina mista. Todos descartáveis, né? A durabilidade dessa primeira etapa deve ser de aproximadamente aí uns 600 litros de água, né? E o da membrana acaba tendo a durabilidade estendida em decorrência da utilização dessa primeira etapa. Se eu, no caso, utilizasse apenas a membrana, então também teria uma durabilidade de aproximadamente isso daí, 400 a 600 litros de água, para aí eu ter que trocar o cartucho. Mas como tem essa primeira etapa de deionização, então eu creio que eu vá demorar um pouco mais para trocar essa membrana. Mas, de qualquer forma, o termômetro vai ser esse daqui, né? Também adquiri lá no AliExpress esse medidor de TDS, né, que é o que indica, né, o momento de trocar, né? Então, enquanto está zero, né, TDS igual a zero, condutividade baixa, significa que o filtro ainda está funcionando bem. A partir do momento que a gente começa a constatar que o TDS está aumentando, então significa que é hora de começar a pensar em trocar alguém aí. Vamos aos custos. Esse material aqui eu vi no Mercado Livre, alguns vendedores comercializando esse filtro completo, assim igual está aqui, por aproximadamente R$2.000 aqui no Brasil. Alguns até mais, tá? Alguns só com 2 etapas, aqui só com carvão e a resina mista, né? Tem alguns filtros já montados de RO também, de algumas empresas como a Prodac, que é bem conhecida no nosso meio aquarístico, né? Que eles vendem um filtro aí de 50 galões por dia e outro de 75 galões por dia, que custa mais ou menos aí uns R$500 o filtro deles, que vem com a membrana e com o carvão ativado. Parece que só vem esses 2 estágios, se eu não me falha a memória, só vem com esses 2 estágios. E custa mais ou menos R$500, o de 50 galões por dia, e mesmo assim eu acredito que talvez um pouco mais, tá? Então esse daqui, do jeito que está aqui, eu paguei em todos os componentes $135, né? Eu importei no site AliExpress, item por item. Só as conexões e as mangueiras acabei conseguindo gratuitamente, né? Porque eu comprei tudo de uma única loja, então acabei ganhando as conexões e a mangueira grátis. O frete, o bom de coisas que vêm da China também, que o frete é grátis, né? Diferente quando a gente compra, por exemplo, no eBay de alguém que é dos Estados Unidos ou da Europa, que aí o frete é meio salgado, principalmente dos Estados Unidos, né? E é isso daqui, pessoal. Eu comprei também essa ferramentazinha aqui para apertar os copos de baixo, né, da primeira etapa de filtragem. Me arrependi por um lado, né, porque eu acho que o aperto manual é eficiente igual ao aperto com essa chave, mas também não me arrependi tanto porque o custo disso aqui saiu mais ou menos R$10. Essa chave aqui deu $4,75. Tá certo, pessoal? Então esse é o filtro, né, que vai proporcionar aí o H2O puro, pelo menos em teoria, se não algo bem próximo a isso. Vamos lá. Tá, com relação ao produto utilizado no enriquecimento dessa água de RO, que eu tinha comentado com vocês no início do vídeo. Eu dei uma pesquisada, procurei o suporte da CK, mas o suporte deles eu não gostei muito, mandei um e-mail explicando
qual era o meu objetivo, né, e o que eu pretendia fazer, mas não tive retorno, né, do representante da Siquem aqui no Brasil, né, e então eu acabei procurando outros fabricantes, conversei com um amigo que é lojista também e participa de vários cursos dos fornecedores aqui no Brasil e fora do Brasil, então tem muita bagagem para opinar, né? E acabou me recomendando um produto da Tropic Marine, que é uma espécie de sal também, né? Que se chama Tropic Marine Pro Discos Mineral. Que é esse cara aqui. Esse cara, ele é utilizado tanto em aquários com água de torneira, para o pessoal repor alguns minerais necessários aqui para os discos, né? Quanto em água de osmose reversa, como é explicado aqui na dosagem e nas indicações, né? Que ele fala aqui que é para prevenir deficiência mineral, né? E aumentar a resistência. Então, essa marca aqui, pelo que eu pesquisei, é uma das marcas top de mercado mundial, é uma empresa alemã, né? Os produtos deles aparentemente são muito bons, a qualidade altíssima, né? E eu encontrei uma outra empresa, inclusive tem bastante gente comentando os produtos dela no Face, né, principalmente o Discus Code, né, que é um complexo vitamínico similar ao Discus Trace e também ao Discus Elixir, né, da Prodac e da Siquem. Então tem bastante gente utilizando e elogiando esse Discus Code, que é fabricado por uma empresa chamada Brightwell, é uma empresa americana sediada na Pensilvânia. Eu entrei em contato com eles, ao contrário da Siquem, foram muito receptivos, responderam todas as minhas dúvidas, né, e apresentaram um produto deles chamado Remineralis, como sendo um produto alternativo a esse Tropic Marine, né. Esse Remineralis também vem um frasco de 250 gramas, igual a esse no volume, né, porque o formato ele é um pouquinho mais baixo e mais gordinho. Também tem a mesma função, né, de enriquecer uma água de RO ou repor alguns minerais que estão faltando num ecossistema. Porém, aqui no Brasil eu não encontrei ele para comercializar, para comprar, né? Esse cara eu acabei comprando pelo Mercado Livre e paguei R$70, né? Um pote de 250 gramas que trata 3.000 litros de água de RO. E o Remineralis, as mesmas 250 gramas, ele vai tratar 2.350 litros de água, trata um pouco menos, um pouco mais ou menos, né? Trata 650 litros a menos de água, né? Só o preço que eu não sei quanto custa. No eBay eu encontrei por $6. O problema é que o frete era $45, então eu não tenho certeza se o preço dele lá fora é realmente $6 ou o vendedor fez uma jogada com o frete, aí jogou um pouco do preço do produto no frete para ele aparecer competitivo na lista. Não tenho certeza. Aqui no Brasil eu não encontrei para comprar, né, ainda esse Remineralis, mas assim que eu encontrar, né, e eu precisar, eu vou demorar um pouco, né, porque até 3.000 litros de água não é rápido também, né, mas vou testá-lo futuramente. Gostei bastante do tratamento da empresa, do profissionalismo do site deles, que é muito limpo e claro, né, diferente do da Siquem e da Prodac, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então,
Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Agora é fazer os testes. Vou ver, ainda me faltam alguns adaptadores, algumas conexões para complementar o filtro, né, para que eu consiga conectá-lo à torneira direto, né, ou a uma tubulação que seja da água da companhia de saneamento. E eu vou tentar utilizar a pressão da rede da companhia de saneamento para conseguir transpor a barreira que esse filtro oferece, né? Geralmente esse tipo de filtro ele requer uma bomba pressurizadora, né, para forçar a água a passar, porque a membrana principalmente ela oferece bastante resistência à passagem da água, né? Eu acho que a pressão da rede de saneamento ela vai ser suficiente para transpor essa resistência oferecida pelo filtro, né? Porém, se não for, futuramente eu vou ter que adquirir uma bomba pressurizadora, que eu tive dando uma olhada por aí e também no AliExpress, e ela pode ser importada aí por um custo aproximado de $70, tá certo? Bom, eu acho que é isso por enquanto. Os coitados hoje estão sendo molestados por mim para que eu consiga fazer o vídeo para vocês aí. Agora deve ser mais ou menos umas 9 horas da noite, o aquário já era para estar desligado e eles aí em stand-by, porém eu acabei ligando as luzes aí para que o vídeo saia um pouco melhor para vocês. Tá certo? Então, dentro em breve vou postar os resultados aí do teste, as minhas impressões iniciais a respeito do filtro, as impressões sendo positivas ou negativas eu acabo passando para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Compartilhem com os amigos no Face e nos canais aí de redes sociais. Se inscrevam no canal, opinem, mandem mensagem, podem me perguntar à vontade a respeito do vídeo ou de qualquer outro vídeo ou de qualquer tema que envolva o aquarismo, que muitos sabem que eu procuro responder bem rápido, tá certo? E é isso daí, pessoal, espero que gostem deste novo vídeo e demais vídeos dessa série de filtro RO virão em breve. Pessoal, um grande abraço, visitem também o blog do Aquabeginner, www.aquabeginner.blogspot.com.br, e também me incluam, me sigam, né, na página do Google+, que acaba ajudando bastante aí na divulgação do trabalho nosso, né? Quem achar que está sendo bem feito, achar que está sendo útil, né? Deem uma compartilhada com o pessoal, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.